Sabe, quando acontece uma morte violenta, para a lei, isso é só o começo de uma história bem complicada. Foi um homicídio, suicídio ou quem sabe um acidente trágico. Entender essa diferença, essa linha tênue, é uma das coisas mais importantes da medicina forense. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Pois é, a linha que separa essas três coisas pode ser muito, mas muito fina. Só que as consequências legais e humanas são enormes. O nosso objetivo aqui é justamente esse: entender como é que os peritos conseguem traçar essa linha. E olha, tudo isso começa com um conceito que é a base de tudo, a peça fundamental de qualquer investigação, o que a gente chama de causa jurídica da morte. Pensa só, é como se essa fosse a primeira grande pergunta a ser respondida. Qualquer morte que não seja natural, seja violenta ou por acidente, entra aqui. E esclarecer isso é fundamental, né? Porque, vamos combinar, as consequências legais de um homicídio não têm nada a ver com as de um suicídio ou acidente. É o ponto de partida para tudo. Então vamos começar pela primeira grande categoria, que é talvez a mais sombria, o homicídio. Ou seja, a morte causada pela mão de outra pessoa. Então, o que é um homicídio? Basicamente, é quando uma pessoa causa a morte de outra. Isso pode ser com intenção, que no direito a gente chama de dolo, ou sem querer, por negligência, aí é a culpa. O mais importante aqui é entender que a lei protege a vida, e ponto final. Não importa a condição da vítima, a vida é protegida. Mas o que leva alguém a um ato tão extremo? As causas, nossa, são um espelho da nossa sociedade. Pode ser algo super pessoal, sabe? Tipo paixão, vingança, mas também pode vir de problemas sociais maiores, como miséria, marginalidade. Quase sempre é uma teia de fatores psicológicos e sociais por trás de tudo. E para que a justiça seja feita, o sistema precisa de uma peça-chave: o perito forense. A investigação toda, na prática, depende das respostas que essa pessoa consegue encontrar para perguntas que são cruciais. A primeira coisa que se olha é para o autor do crime. O perito tem que ajudar a responder. Como é que estava o estado mental dessa pessoa? Houve premeditação, sabe, usou veneno, torturou? Ou foi algo no calor do momento, sob violenta emoção? E o mais importante de tudo, a agressão foi o que de fato causou a morte? Tem que existir essa ligação direta, o famoso nexo causal. Depois, o foco muda. Agora a gente olha para a vítima e para a cena do crime. Qual era a posição do corpo quando foi encontrado? Tem sinais de que a pessoa tentou se defender? Qual foi a ordem dos ferimentos? E uma pergunta clássica: será que o corpo foi movido depois da morte? Cada detalhezinho é uma peça desse quebra-cabeça, né? Bom, agora a gente entra num terreno bem mais delicado e complexo, não só do ponto de vista legal, mas filosófico também. Vamos falar sobre o suicídio. Para ser considerado suicídio, tecnicamente precisa de duas coisas. Primeiro, a vontade e o desejo de morrer. E segundo, o resultado, que é a morte em si. É isso que diferencia o suicídio de, por exemplo, um ato de sacrifício, onde a pessoa morre para salvar outras, mas não necessariamente porque queria morrer. E é aqui que a conversa fica profunda. Existem basicamente duas grandes linhas de pensamento para tentar entender a origem do suicídio. De um lado, tem a doutrina psiquiátrica, que vê o ato sempre como resultado de algum problema de saúde mental. Do outro, tem a doutrina sociológica, que defende que sim, pode ser um ato racional, uma escolha pensada de alguém que está em pleno controle de suas faculdades mentais. Essa ideia sociológica, olha, não é de hoje. O filósofo estoico Sêneca, lá na Roma Antiga, já dizia algo parecido. Ele falava que o sábio vive o quanto ele deve, e não o quanto ele pode. Para o Sêneca, se a vida se tornasse um grande sofrimento, se libertar dela seria, na verdade, um ato de razão. E se isso já parece forte, o filósofo Nietzsche vai ainda mais longe. É uma visão bem provocadora. Ele chegou a dizer que tirar a própria vida é um dos atos mais estimáveis que existem. Um ato de vontade tão grande que a pessoa quase mereceria viver por ter tido essa coragem. É, sem dúvida, uma perspectiva bem radical, que quebra qualquer tabu. Até o método que a pessoa escolhe pode dar algumas pistas. Geralmente, a escolha tem a ver com o que é familiar, com o que a pessoa tem acesso, sabe? Por exemplo, a fonte diz que açougueiros tenderiam a usar facas, farmacêuticos venenos. Fatores como classe social, a profissão, tudo isso pode influenciar. E claro, o estado mental também. O ato foi impulsivo ou foi algo planejado? Beleza? Para fechar as categorias, vamos para a última. Aquela que é definida justamente pela falta de intenção,
a morte acidental, o puro acaso. Quando a gente pensa em morte acidental, logo vem na cabeça, sei lá, acidentes de trabalho, de avião, no mar, mas a verdade é que todos esses juntos não chegam nem perto da principal causa. A causa número 1, de longe, são os acidentes de trânsito. E o tamanho disso é assustador. Pega só este dado. Neste século, mais pessoas morreram em acidentes de trânsito do que em todas as guerras da história somadas. É um número que faz a gente parar para pensar sobre os riscos que a gente corre todo dia, né? E tudo isso nos traz para a parte final, que amarra tudo, o diagnóstico diferencial. Ou seja, como é que os peritos juntam todas as peças desse quebra-cabeça e chegam a uma conclusão. Porque, como a gente viu, os métodos podem ser os mesmos, né? Um afogamento, por exemplo, pode ser um acidente, um suicídio ou um homicídio. Então, como é que o perito faz para diferenciar uma coisa da outra? A resposta está nos padrões. A ciência forense é especialista em encontrar padrões. Por exemplo, ferimentos de estrangulamento, super comum em homicídio, mas raríssimo em suicídio. Agora, queimaduras ou afogamento, bem mais comuns em suicídios e acidentes, mas difíceis de acontecer num homicídio. É como se cada tipo de morte deixasse uma assinatura própria. Então a grande sacada é essa. Ao analisar o tipo de ferimento, onde ele está, o padrão que ele forma, a ciência forense consegue montar uma história, uma narrativa lógica, usando só as provas físicas. No fim das contas, o corpo e a cena do crime sempre contam uma história. É um trabalho de eliminação e de confirmação. E é nesse encontro fascinante que a ciência, com seus dados objetivos, entrega as pistas. E o direito pega essas pistas para construir o seu raciocínio e buscar a justiça. E para a gente fechar, fica uma reflexão. A ciência forense é impressionante. Ela nos mostra com uma precisão incrível o como uma morte aconteceu. Mas, será que ela consegue de verdade um dia desvendar por completo o porquê? Essa é uma pergunta que vai muito além do laboratório, né? Ela nos leva direto à procuração do que é ser humano.